Neste vídeo, trago uma abordagem mais técnica sobre a própria psicanálise, diante de perguntas que muitas pessoas nos fazem para distinguir o que é uma psicoterapia e uma análise, propriamente dita. Então, nós temos que diferenciar, sim, essas duas condições no processo da psicoterapia ou da análise de base psicanalítica. Como psicólogo, eu me auto-intitulo psicólogo de base psicanalítica ou psicoterapeuta de base psicanalítica. Por quê? Porque, de fato, a entrada das pessoas para um processo de psicoterapia, ela dá esta condição porque, geralmente, as pessoas chegam por algum sintoma, por alguma situação comportamental indesejável e que está interferindo diretamente na vida pessoal. Dificilmente nós vamos receber na clínica da psicologia ou da psicanálise um paciente que venha sem uma queixa, sem um sintoma a ser tratado e com essa concepção de fato de tratamento. Então aqui eu trago esta diferenciação dentro da própria psicanálise entre o que é uma psicoterapia e o que é uma análise propriamente dita. Vamos lá? Tudo que significa tratamento leva um processo terapêutico. Tanto que no tratamento fisiológico, a fisioterapia, no tratamento da questão vocal, a fonoterapia, né? E assim vai. Tudo que é o conceito terapêutico tem uma conotação de tratar algo. E é esta realidade que nós encontramos na clínica. O tratar algo logo no início, quando o paciente chega. Tanto crianças, adolescentes e adultos. Lógico que as crianças elas chegam com uma demanda dos pais, uma queixa que às vezes vem da escola ou da própria família, e o adulto vem por si mesmo ou por indicação de pessoas ou do próprio médico da área da saúde mental. Então a psicoterapia ela vai acolher dentro de uma linguagem psicanalítica o sintoma. E tudo começa com este sintoma. E esta pessoa, ao ser acolhida pelo psicoterapeuta de base psicanalítica, vai dar a chance, a oportunidade deste paciente de se encontrar com este sintoma, mas tentar entender a origem e como que esse sintoma foi construído na sua própria realidade, no seu próprio existir. Então é um mergulho no passado, mas ao mesmo tempo sabendo que o sintoma ele é real, ele acontece no presente. E muitas vezes o paciente chega com muitas dificuldades para fazer esse reencontro com o seu passado, são os esquecimentos, e aí ele vai transferir no próprio terapeuta, no próprio psicólogo, esta necessidade de ter um espaço para falar no primeiro momento do sintoma. Então o que grita na primeira situação do processo psicoterapêutico é o sintoma. Por isso que na psicanálise a gente recebe muitos pacientes ou que já vieram de tratamentos de terapia comportamental cognitiva ou de terapias humanistas que vêm dentro daquela perspectiva de acolhida e também com aquela proposta, muitas vezes quando vem de médicos psiquiatras ou de neurologistas, com a ideia de um tratamento que vai eliminar o sintoma. E na acolhida dentro da dinâmica da psicanálise nós vamos mostrar para o paciente que o primeiro ponto é entender o sintoma, saber sua origem e saber relacionar-se num diálogo com esse sintoma, para que ele possa deixar de ter a função de disfuncionalidade comportamental ao paciente. Então a psicoterapia se dá neste primeiro momento assim. Porém, é muito interessante que ao evoluir deste processo, onde até o sintoma inicial começa a dissolver, sem que deixe de reaparecer, porque é um vai e volta, e muitas vezes o paciente acha que ele já está bom e daqui a pouco ele cai num sintoma, às vezes com uma situação até pior, e ele vai dizer que o tratamento não está colaborando porque está piorando o sintoma. E aí na acolhida da escuta psicanalítica, e a psicanálise tem esse papel,
nessa acolhida, o paciente vai sabendo entender que também esse retorno ao sintoma faz parte do processo de construção da sua própria estrutura psíquica, do seu fortalecimento emocional. Aí depois isto vira para uma outra realidade, que aí é o cidadão que vai, após o processo que vai evoluindo da psicoterapia, que vai melhorando esse sintoma dele, sem necessariamente eliminá-lo, mas sabendo conviver com esse sintoma, aí sim ele começa a perceber o que significa estar em um processo analítico. Aí ele já deixa de ir para a terapia simplesmente para a resolução de um problema. Ele já começa a ir para a análise, para se analisar. E é muito interessante como se dá essa diferença. Vamos ver? Ao longo dos meus anos de atendimento como psicólogo dentro dessa dimensão da psicanálise, tenho vivenciado experiências fantásticas de pacientes que entraram no processo de psicoterapia por uma queixa bem definida e foram descobrindo todos os seus mecanismos de chegar-se a esta queixa de sintoma e aprenderam a lidar com esses sintomas e começaram a entender que a terapia não é para eliminar o sintoma em si, mas para aprender a lidar com ele quando ele aparece. Aí vai se dissolvendo, mas porém ele está ali. Geralmente o sintoma comportamental está ligado a alguma neurose que foi sendo estruturada dentro de um processo da estrutura da pessoa em termos de estrutura psíquica e dentro de um processo de vínculos que foram estabelecendo ao longo da sua história. Mas o interessante é que depois que a gente até aponta assim, para uma alta daquilo que o paciente veio buscar dentro de um tratamento, muitos casos até com o uso da medicação psiquiátrica, que aí tira a medicação, faz o desmame da medicação, depois de um certo tempo ainda continua a psicoterapia, e aí sim depois a gente vai remeter à alta, daquilo que a pessoa veio buscar e já aquele sintoma já não tem mais conexão de disfuncionalidade, aí o paciente resolve continuar a sua análise. E aí como que é a diferença? Que aí já não é mais o doente que tem um sintoma que tem que ser tratado, é aquele cidadão que começou a entender que aquele espaço da análise é um espaço dele, do diálogo do seu inconsciente, de encontrar-se com o seu inconsciente e da relação com o outro na análise, que é o analista, do inconsciente ao inconsciente. É o que em psicanálise lacaniana a gente vai dar a estrutura de um significante ao outro significante. É quando existe um espaço nomeado com rotina, com frequência, para que a pessoa não venha trabalhar sintoma em si, sem deixar de existir, mas que venha nomear aquele espaço para pensar a si mesmo. Eu comparo esta evolução de uma psicoterapia para uma análise como aquela realidade do sujeito que entende que estar em análise é uma forma de fazer uma reorganização da sua estrutura emocional, de nomear o espaço de sigilo, de falar de si mesmo e de pensar sobre as suas perspectivas. Dentro de uma psicanálise que não vai ficar apegada apenas ao sintoma e apenas ao passado, mas vai colocar o sujeito na condição de criar um novo. Então, a partir do momento que você elimina aquele sintoma como disfuncionalidade, sem que este sintoma seja plenamente eliminado, mas que você aprende a lidar com ele, você deixa de estar na psicoterapia e entra no processo de análise. Tanto é que tenho pacientes que não deixam de fazer análise, não porque eles têm um problema a ser resolvido, mas eles têm perspectivas a serem construídas. Então a psicanálise também ela remete a um futuro no sentido de transformar essa perspectiva futura em um posicionamento criativo, em sair daquela história passada e construir um presente a partir de uma perspectiva futura e também de levar a vida com uma certa leveza daquele cidadão que vai se tornando um cidadão analisado. É diferente. Não sei se dentro dessa construção, tanto do conceito da psicoterapia como da análise, você vai conseguir entender a diferença. Mas se você não conseguir entender, é melhor que você se sujeite a um processo de psicoterapia de base psicanalítica
para depois perceber a evolução para um processo de elaboração analítica. E aí você vai ver como faz diferença na sua vida. Então, o sujeito que está em processo de análise psicanalítica é como se ele estivesse frequentemente fazendo uma atividade física rotineira e que, se você deixa de fazer, o corpo pede, né? Por exemplo, eu corro uma média de 3 a 4 vezes por semana, 8 quilômetros. Se eu não corro uma semana, eu não consigo correr por atividades profissionais, o corpo pede. Eu não fico legal com o meu corpo porque ele habituou a fazer aquela atividade física. Também a análise é a mesma coisa. Chega uma hora que você pede a sessão, você quer estar ali, mesmo que às vezes seja dolorido, mesmo que às vezes seja para mexer em questões internas que você não quer mexer. Porém, é um espaço que você nomeia para você. Aí a análise passa a ser de você para com você mesmo, fazendo a transferência na relação com o analista. Fica aqui esse vídeo e espero que você possa absorver dessas ideias e construir mais referenciais para você dentro dessa perspectiva do que a psicanálise pode te oferecer.